Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djavan Felipe, de Matemática e Geometria. Nessa videoaula aí, pessoal, daremos início a conteúdo de regra de três e grandezas proporcionais. Essa videoaula aqui em específico, veremos aí grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, pessoal, grandezas proporcionais são grandezas que existe uma relação entre elas, uma relação de independência. Essa relação ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Só lembrando que a grandeza, pessoal, é tudo que pode ser medido ou contado, tá bom? Então, exemplo de grandeza, o tempo, velocidade, tá? E aí vai. Então, por exemplo, coisas que você não pode medir. Você não pode medir a afetividade, tá? Você não pode medir os seus sentimentos, suas emoções, tá? Muitas vezes a gente sabe quanto que aquele momento está sendo bom, quanto que a nossa emoção está aflorada, só que a gente não tem um medidor, certo? Então, não é uma grandeza que nós não podemos dizer a quantidade, tá bom? Então, vamos lá, mas vamos aqui. Será diretamente proporcional dos grandezas aí, tá? Quando um aumentar, a outra também aumentar. E vice-versa. Se diminuir, uma diminuir a outra também, tá? Então será diretamente proporcional. Quando um aumenta, a outra também aumenta, tá bom? E inversamente proporcional, quando um aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa, quando uma diminui, a outra aumenta. Então vamos aqui às grandezas diretamente proporcionais. Então vamos aqui um exemplo. Um objeto em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Veja abaixo uma tabela que relaciona um caso com essas grandezas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a grandeza de deslocamento e tempo. Então, olha, a cada 1 segundo é deslocado 3 metros. 2 segundos, 6 metros. 3 segundos, 9 metros. E assim por diante. Significa o quê, pessoal? Que a cada 1 minuto é deslocado 3 metros, tá? Então, é o seguinte, ó. Se eu multiplicar aqui, pessoal, ó, por 2, em ambos os lados aí, eu vou ter 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Que é esse resultado aqui, ó. Perceba o seguinte, que a cada um segundo é deslocar 3 metros. Se eu fizer, se eu deslocar, professor, 9 metros, então você vai demorar aí 3 segundos. Então a relação aí ela está bem fixa. Então dissemos aí que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quando temos uma relação simultânea, ou seja, uma depende da outra, dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Então perceba aqui, ó, a cada 3 metros, 1 segundo é passado. 6, 2 segundos. 9 metros, 3 segundos. E assim por diante. Tá? Então a relação aí é diretamente proporcional. Que à medida que uma cresce, a outra também cresce. E agora vamos ao exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Então, pessoal, quando a relação de dependência, tá? Esquece em aí que é dependência, é inversa, ou seja, existe uma proporcionalidade entre elas, porém, enquanto uma cresce, a outra diminui. Então, por exemplo, aqui, ó, à medida que a velocidade vai crescendo, o tempo vai diminuindo. Então, vamos supor que você está vindo para casa, para a escola, por exemplo, certo? E você já sai de casa um pouco tarde. Então, se você vem de carro, talvez, ou ônibus, ou Topic, tá? Vamos supor aqui um exemplo seja de carro. Então você vem aqui, ó, pessoal, de carro, ok? O desenho não tá muito bom não, mas o que importa é que a gente entenda, né? Então você vem de carro aí. Então o que a gente faz quando a gente está atrasado, a gente aumenta a velocidade, tá? Desde que não ponha em risco a vida, tá? E a segurança de todas as pessoas na rua, isso é viável, tá? Desde que não ponha em risco a vida de ninguém. Então, à medida que você vai aumentando a velocidade, o tempo que você vai demorar para sair da sua casa e chegar até a escola vai ser menor. Vocês concordam comigo, né? Então, nós teremos aí grandezas aí inversamente proporcionais, que à medida que você aumenta a velocidade, tá? Você vai aumentando aí, o tempo ele diminui. Então, são inversamente proporcionais. E aqui vamos a um exemplo. Um prêmio de 600 mil vai ser dividido entre os acertadores de um bingo. Observe a tabela e responda. Número de acertadores, 3, o prêmio.
vai ser 200 mil para cada um, que 600 mil dividido por 3 dá 200 mil para cada um. 4 acertadores, então fica 150 mil para cada um. Então, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E vemos aqui de cara que serão inversamente proporcionais. Por quê? À medida que a quantidade de acertadores vai aumentando, a quantidade aqui do prêmio vai diminuindo. Ó. Para 3 acertadores é 200 mil. E se aumentar e for 4 acertadores, então o prêmio vai ser menor. Vai ser 150 mil. E por aí adiante, tá? Então, como uma grandeza foi aumentando e a outra foi diminuindo, então aí nós temos aí que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, pessoal, um abraço, até a próxima videoaula. Qualquer dúvida nos procure e até a próxima.